Pois é, a gente vai falar agora nesse vídeo sobre como a gente se conheceu. Ó, que histórias maravilhosas. Como é. se fosse algo bastante interessante. Mas isso é importante para a história desse canal, porque ele se chama Santuário Millennials. Vocês sabem como porquê desse nome? A gente vai explicar nesse vídeo. Assiste até o final. Cara, foi em quantos anos a gente já se conhece, assim? Nós nos conhecemos há, deixa eu ver... Foi em 2011, né? Vamos começar pelo começo. Eu estudava naquela escola lá, escola adventista. Tu começou a estudar lá, né? Eu comecei a estudar lá. Aí esse cara, na sexta série, chegou lá e as coisas começaram a acontecer. Eu não tinha tantos amigos assim. Eu tinha um amigo antes na quinta série, mas só que esse amigo só durou a quinta série. Depois nunca mais apareceu, nunca mais vi esse meu amigo. Tá, e tu... Aí tu tava sem amigo, né? Na sexta série eu pensei que eu ia ficar sem amigo por causa que ele não tava mais lá. E o tal. Gabriel? O Gabriel, a gente não era amigo assim, a gente era mais colega assim. Gabigol. Assim. Legal. A gente se falava, mas só que a gente não era próximo, a gente não ficava conversando todos os dias, digamos assim. Aí tu chegou, agora tu, Aí- como é que era a tua vida antes do Jailson? Bom, eu estudava numa escola pública. E lá, o motivo de eu ter ido pra essa escola, ela era uma escola religiosa, então eu fui pra ela porque eu estava ruim na outra escola. A gente vai falar mais sobre eu isso. tava ruim na outra escola no outro e a minha mãe tava com medo que eu virasse bandido, maconheiro, sei lá. Saísse da igreja, né? Todo Tá. tipo de coisa de ruim ela pensou que eu ia virar, por isso que ela me trocou de escola, então eu fui pra escola. Adventista, não sei. Então o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu, né? Tu entrou lá, Tu né? entrou lá, Então, O que tu esperava? Mas primeiro dia de aula, cara. Primeiro dia de aula tava chovendo, eu me lembro que como se fosse ontem, assim. Era um dia de chuva. Aí eu fui de carro pra lá com a minha amiga. E. Qual é o nome da tua amiga? Minha amiga se chama Amiga. É isso aí, moleque. A escola era estranha, parecia uma creche, porque era bem pequena, assim. Era bem pequena. Ela já tinha começado as construções ainda não? Não, era uma escola. Porque aquela turma lá era a primeira que tava fazendo a sexta série, não tinha era. sétima e oitava. Era a primeira A turma. primeira turma de A vocês? gente era pioneiro. Beleza, eu entrei na sala. Sentou lá no canto lá. Eu não me lembro onde eu sentei, mas Eu lembro. eu vi this man. Tudo bem. Ele mais um outro amigo. Aí eles estavam jogando. Outro Gabriel. Eles estavam jogando. Como é o nome daquele jogo? Trunfo. Trunfo, mano. Caraca, era muito. Né? Era bacana. Aí. Era baralho? Eu me lembro que. Acho que foi o Gabriel, né? isso. Foi o Gabriel que chegou pra mim e falou: Ei, mano, bora jogar aqui. Não. Ou foi tu, sei lá. Foi eu. Foi tu, pois é. Foi eu porque, era eu que tinha o trunfo. Aí a gente começou, mano. Foi assim que começou. A gente ficava jogando trunfo, a gente jogava direto e foi assim que a gente se conheceu. Caramba, a história de vocês é legal. Mas tem Cara, a minha história, mano, foi eu chegando falando contigo. Cara, cheguei lá, entrei nessa escola, né? Escola adventista, tinha saído de um colégio público. Cara, eu tinha saído tudo fudido, foi no meio do ano, assim, eu tava com briga com o cara lá da minha turma lá, e não tava dando certo, eu já tava brigado, eu saí de lá porque eu tava com uma rixa com um cara da minha turma lá, e não ia dar pra continuar o ano todo, a gente ia brigar mais uma vez, assim, aí meu pai não ia querer não tava muito uma condição favorável naquela escola lá. Os pais, a mente dos pais era que como se a escola de justiça fosse um lugar de reabilitação social. Sim! Porque, mano, lá tinha muita gente doida, mano. Tinha gente bizarra lá, de tudo quanto é jeito. Parecia, sei lá, mano, uma prisão de Sim, sei lá, mano. sei lá, De mano. maluco, né? A escola era cristã, os pais pensavam que era um centro de reabilitação. Lê do engano dos pais, lê do engano. Mas sim, quando tu chegou lá, né? Cara, eu sei lá, eu queria aparecer, eu não sei. Foi eu que fui falar contigo ou tu que veio falar comigo? Cara, eu Como acho é que eu é? fui falar contigo. Eu cheguei numa aula que teve educação física lá, e na hora da chamada eu falei, aí Douglas, presente. Eu falei, Eu me lembro que quando o Douglas chegou, mano, não sei se foi no mesmo dia, mas foi no período que ele já tinha chegado que tinham roubado o celular da Sara. O celular da Sara. Aí eu pensava que era tu, mano, porque tu tinha maior cara de malaco, assim.
Mano, é porque eu encarnei aquela persona de malaco. Eu não sei porque eu fiz isso. Era muito estúpido, tá? E também o pessoal era escroto, né? Porque eu me lembro Aí tu ainda tinha aquele... assim, que tipo, o pessoal perguntava pra ti se tu era bolsista. Era meio escroto mesmo. Era uma espécie de preconceito, assim, infantil. Porque eu fui pro... Não sei porquê, mas não sei. Aí foi isso. Aí eu tentei querer ser um malaco lá da escola, lá. Meu Deus, eu não era malaco, mano. Eu saí de lá porque eu tava fugindo dos malacos. Aí o filho da mãe aqui resolveu incorporar uma imagem de malaco, sei lá. Eu não sei se foi trauma, assim. Eu resolvi virar aquilo que eu não gostava, aquilo que me perturbava pra poder encarar meu medo. Eu não sei. Psicologia barata eu não tô afim de fazer. Eu inventei um monte de mentira, que eu brigava de teçado, que... Tu mostrava mais foto pra gente da internet, dizer que era tua namorada. Caralho! Por que eu fazia isso? É porque eu acho que meus primos faziam, aí eu tentei imitar eles, meu Deus. Eu conheci esse cara por causa de uma fraude. Aí, tipo, não sei porque eu comecei a falar com ele, parece que foi lá dentro da igreja, né? Foi na capela lá, que eles toda semana eles iam se reunir lá pra ir pra igreja lá. A doutrinação. Meu Deus. Aí vamos pular essa parte das grandes mentiras, né? Por causa que uma amizade não se baseia em mentiras, né? Depois disso, entrou a oitava série, o nono ano, como vocês queiram chamar. O nono ano. E aí começou a tudo ficar louco. E esse cara foi influenciado pelo Salomão, o Ícaro e esses outros paradas. E esse cara virou um pau mandado de uma pessoa chamada André. Mas na oitava série? Isso, foi na oitava série. Foi no último ano? Foi no último mas ano ele que tudo não isso aconteceu. Cara, foi por causa disso. Eu era muito gala seca, mano. Talvez eu ainda seja, né? Mas naquela época eu era pior, cara. Tudo que eu tinha de ruim... Eu era 1000 vezes pior, mais 10 vezes pior, mas no começo do ano ele não tava lá, né? Uhum. Ele passou o começo do primeiro semestre, né, como o pessoal fala, ele não tava lá. Assim, várias coisas foram acontecendo, mas só que o que eu quero ressaltar não são as coisas de escola, que a gente já vai fazer um vídeo sobre isso. Mas, tipo assim, eu queria pegar coisas específicas, assim, tipo o livro que tu começou a escrever. Eu comecei a escrever um livro. E isso daí tem altas histórias pra te contar, assim, sobre a gente também, né? Sim, eu acho que já tinha me esquecido. Esse ano, né, eu tava passando por uns transtornos de depressivo, assim, uma solidão, assim. Aí eu que resolvi escrever um livro, né? O pessoal tava lendo Percy Jackson lá e todo mundo lá. Esse negócio de Percy Jackson. Aí ficava toda... Era muita gente, muito famosinho. Muito famosinho. Percy Jackson. Aí eu falei, pô, mano, eu li esse livro, não achei lá essas coisas assim. Achei normal, uma literatura assim. Aí eu resolvi escrever minha própria história lá. Só que o que eu quero falar disso daí é por causa que depois que tu fez o Guerreiro dos Caçadores e Reis, a gente começou a entrar em projetos juntos, né? A gente começou a escutar as bandas que a gente escuta até hoje, tipo System of a Down. Aí quando entrou esse pessoal novo, né, que é o João e tal, eu não... Tipo, eu deixei o Gerson meio de lado, não falava muito com ele, não. Eu só falava mais com o João e com o Rivaldo, e direto por causa do Rivaldo. Casa do Rivaldo, né? Casa do Rivaldo. Foi por causa disso que eu não fiquei amigo desse pessoal, porque eu não ia pra casa do Rivaldo. Se eu tivesse ido, assim... Sim, depois de toda essa desgraça, como a gente tava ouvindo muito rock junto aí em 2013... A gente começou a ouvir rock, aí a gente começou a tocar... Aí vim pra tua casa, né? A gente começou... A gente não vinha pra casa dele. A gente começou a aprender a tocar violão. Violão não, guitarra, né? Por causa que, tipo assim, a gente competia pra ver quem é que tocava melhor. Começou, né? Até então a gente não era tão amigo, assim, a gente era amigo na escola, a gente mais... Eu era mais amigo dele. Eu só falava com ele por causa desse negócio. Aí, também, mas quando acabou a escola de adventista, foi que a gente ficou mais... Porque, tipo, acabou e esse bicho comprou violão e comprou violão também. Aí a gente escutava... System of a Down, e a gente queria montar uma banda, bicho. O Arion Rock, né? E aprendendo. Aí eu chamava ele lá pra casa pra gente tocar, e eu vinha pra cá também, a gente ficava... A gente já era um trio já, desde aquela época, lembra? Já? Já, na oitava série eu lembro, assim, lá pelos meados de... Final terceiro, começo do quarto bimestre, a gente já tava nós três já. Mas só que vocês ainda estavam ainda com esses negócios ainda, essas idas e vindas pra lá e pra cá, tipo assim, tu indo lá pro lado do André lá... Enfim, por que tu ia pra casa do João Pedro pra cá também? Você lembra? Qual era o motivo? Assim, por causa que depois que a gente terminou a escola, tu não tinha desculpa pra não, a gente tá vindo aqui pra vir fazer trabalho e tal. Aí a gente não tinha motivo pra falar pro meu pai, tô indo pra casa dele pra fazer trabalho, porque o que juntou mesmo, parece que foi o que juntou mesmo o negócio pra gente fazer alguma coisa, foi aquele negócio, foi a última peça do ano passado,
do final do ano, que a gente tinha uma peça pra fazer de religião, assim. Sim. Que a gente foi um negócio de Davi lá. Eu lembro disso. Porque eu fiz um monte de gente ganhar ponto que não tinha fazendo nada, foi legal. Não se lembra? Eu era o Golias. Era o Golias, aí a gente no bairro do Muca. A gente colocou Metallica, mano. Me lembro. Ia ter morte lá, só que o Neto não deixou, parece. Eu ia matar ele, aí eu ia matar ele. Não, mas isso aqui é uma história... Aí eu falei, mas na Bíblia o cara matou. Aí ele falou, mas no tempo da Bíblia era outra coisa, agora é da cadeia, porque não pode matar, cara. É só uma história, né? Na novela eles matam, gente, não tem problema, mas sei lá, aquele colégio era daquele jeito. Foi isso, né? E não tinha nada pra gente fazer, eu não queria distanciar do Gerson, assim. Mas mesmo no primeiro ano, eu sempre continuava vindo aqui, não sei pra quê. Tipo assim, porque eu e o João Pedro, a gente tava aprendendo a tocar e tal, mas só que tu ainda não era o vocalista ainda, porque assim, depois tu foi entrar nisso daí, né, no final de 2013. Assim, Final de 2013 eu inventei... de se querer ser vocalista, assim, né? Na verdade eu só queria que a gente se apresentasse na minha igreja, né? Sim. Nas férias, assim, de 2013 pra 2014 aconteceu essa parada aí. Que a gente criou A gente criou não, esse cara criou por conta própria um grupo musical cristão chamado Terceiro Milênio. Terceiro Milênio. E por isso que é Santuário Millennials. Aí foi isso, a gente não tinha um nome pra criar, né? Aí a gente viu um livro lá que era Terceiro Milênio. Eu acho que foi por isso. E a gente, esse nome é bacana, que nome é melhor? Esse daí é bacana. Então ficou Terceiro Milênio, assim. Também porque a gente era 3. Porque a gente era 3, né? Verdade. Aí Terceiro Milênio, esse projeto era pra durar uma apresentação só, né? Era só pra tocar no dia 25, né? 25, né? Era. 25 de janeiro era pra gente tocar. 2014. Aí os caras chamaram a gente mais. Na verdade fui eu tinha entrado como diretor de música da minha igreja, eu pensei, vou colocar esse o pessoal lá pra gente tocar. Aí eu coloquei, agendei lá, e o pessoal, esse pessoal são da igreja? Eu falei, são da igreja, assim. Aí isso uniu mais a gente, porque a gente ia vir ensaiar, né? A gente ficava ensaiar e tal. Acho que durou, quanto tempo durou? 6 meses? 6 meses, eu acho. Foi até setembro. Foi até quase no final do ano, né? Mas a gente teve um hiato, mas a gente foi até setembro. Aí a gente não era muito bom. A gente se apresentou quantas vezes? Mais 10, né? Só lá na igreja do Marabá. Foram mais 10, foi mais 10. Era legal. E uma coisa importante aí, vocês lembram que eu falei que a gente era fã do System? Pois é, uma das músicas que a gente tocou foi uma paródia cristã da música Roulette. A gente vai colocar uma palhinha pra você. Jesus, Ele me salvou, me resgatou. Jesus, Ele é meu Senhor e Redentor. Depois que o Terceiro Milênio acabou... O que aconteceu depois que o Terceiro Milênio acabou? Aí depois vocês começaram a desacreditar em Deus, aí eu continuei, e aí agora eu tô na mesma merda. Deixou de ser nosso amigo por um tempo, né? Nossa. Não deu certo. O fracasso une a gente, a desgraça une a gente. Cara, eu me juntei pra vocês basicamente porque o âmago, assim, é porque eu era um merda e vocês também estavam no mesmo nível de merdice. A gente tá no mesmo nível. No mesmo nível de merdice, assim. Então a gente não ia pegar com gente superior, que é rico. A gente não queria ser subjugado a gente não queria ser subjugado, assim. Então a gente se uniu, né? Os fracassados se unem, né? E é essa a lição desse vídeo. Olha, se você não tem amigo, tipo assim, procura uma pessoa fracassada, que seja igual a você, que não vai julgar você, porque ela tá no mesmo... Mas não vai pra subjugar também. Não vai pra subjugar. Porque se você for um fracassado, você vai... É meio idiota isso.